profissionais também que atuam com crianças. Então, eu queria te agradecer novamente pelo seu tempo. Espero que você seja muito bem-vinda aqui no Nosso Mundo, fique à vontade. É um bate-papo, é uma conversa. A gente está aqui para aprender. E eu fico nessa ponte da mãe, aqui como a hoster aqui de mãe, que pergunta. E aí a gente seleciona algumas perguntas justamente para nós nortearmos um bate-papo. Uma linguagem bem informal mesmo, para que esses pais possam ter direcionamento e um conhecimento. Então, queria te agradecer pelo tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, gratuito, tá bom? E muito obrigada, eu que agradeço também, agradeço o convite, né, aí da Lidiane, de toda a comunidade do Mundo Atípico. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem valiosa, né, uma troca importante. É sempre muito bom a gente compartilhar informações, né? Como tu muito bem falaste, hoje em dia tem muita informação. Hoje o acesso à informação ele é ilimitado, né? Porém, a gente precisa peneirar essas informações e saber de fato o que são informações verdadeiras, coerentes, né? Porque tem muita informação que às vezes a gente vê e não condiz com a realidade, né? E a gente está aí para trazer de uma forma muito clara, né? Eu sempre gosto de trazer o direito numa linguagem mais clara. O direito por si, ele é uma linguagem muito rebuscada, né? E as pessoas, né, se depara com uma mãe que está aí recebendo o diagnóstico. Então, não tem como tu falar, né, ao pé da letra, né, como se diz a lei. Então, eu sempre procuro trazer as informações de uma forma mais tranquila. E me apresentando um pouquinho, então, meu nome é Pamela Padilha, sou advogada previdenciária, atuo aí na área há mais de 10 anos. Estou finalizando agora minha especialidade, minha pós-graduação em Direito das Pessoas com Autismo, é minha especialização. E é muito legal poder trabalhar assim com tantas mães, né, com tantas crianças. Eu digo que são os meus mini clientinhos, né? É uma alegria muito grande a gente poder levar o direito previdenciário também, né, de acesso para as crianças. E nós temos um escritório, né? Tem um escritório de advocacia, Padilha e Zilke Advocacia, com a minha sócia, né? Temos mais 2 advogadas que trabalham aqui conosco, doutora Camila e doutora Aline. E estamos aí sempre nesse mundo, né, previdenciário. Também já quero aproveitar e convidar todos para nos acompanharem, né? Seja ali no meu perfil pessoal, né? Que é @pamelapadilha.adv, e também o perfil do nosso escritório, que é @padilha Advocacia. Então, lá todos os dias a gente compartilha informações jurídicas de uma forma aí mais tranquila. Que legal. Eu gosto assim, eu gosto que já vai, fala, compartilha, segue, porque assim, numa visão nossa como pais, como famílias, nós não sabemos. Então, assim, eu falo que um conhecimento nosso, uma gota de conhecimento nossa, é um oceano na vida de alguém. É verdade. Então, e o óbvio para nós não é o óbvio para o outro. Então, a Pamela fala assim, olha, isso é um direito seu. É normal, é um direito. E aí que para nós, eu falo, não, mas é muito burocrático, precisa disso, mas... E aí quem domina, né, quem domina precisa falar para ajudar. Né? Essa é a melhor... É assim que a humanidade e a nossa vida flui. É assim que eu vejo que as pessoas descobrem o sentido do propósito na vida, ajudando as outras, compartilhando conhecimento. Então, a partir do momento que você fala suas redes sociais, outros pais vão ser beneficiados com isso, né? Esse compartilhamento de informações. E, Pamela, hoje a gente separou muito esse tema, porque é muito pedido em relação a benefícios. E tem muitas dúvidas sobre o BPC-LOAS, né? Porque é um direito garantido, é um direito. Porém, há muitas desinformações para quem esse direito, se é devido a todos, porque tem um cenário, você que está finalizando a questão da pós-graduação, né, ter esse conhecimento sobre autismo, é essencial, porque dentro do autismo, existem várias pessoas dentro do espectro autista, vários tipos de níveis. Quem tem direito, só o nível 1, não, é só o nível 2, é só o nível 3 de suporte.
tem essas dúvidas também. Então, a gente separou esse tema central da nossa live para a gente discutir aqui. Então, hoje, quem realmente tem o direito ao BPC-LOAS, que está dentro do espectro autista, porque tantos pedidos são negados e famílias falam que, olha, nem tenta porque o meu foi negado, né? Muitas famílias falam, nem tenta, porque o meu foi negado, foi indeferido, há muito tempo eu estou aguardando. E como as famílias e os profissionais podem ser orientado corretamente, evitando essa perda desse direito. E aí eu vou começar já com a primeira pergunta, né? Quem realmente tem o direito ao benefício, ao BPC-LOAS, que está dentro do espectro autista? Quem realmente tem o direito, esse direito? E como proceder? Como fazer? Para a gente entender, né, Lidiane, um pouquinho sobre esse direito, né, do benefício, a gente precisa entender um pouquinho sobre deficiência, né? Hoje nós temos algumas leis que amparam especificadamente a deficiência e o autismo. Então, nós tivemos lá em 2012 a Lei Berenice Piana, que foi a lei aí que abriu o mundo, né, nos direitos do espectro autista. Então, ela trouxe ali muitos direitos especificados. Com essa lei da Berenice Piana, nós passamos a ter reconhecido o autismo como uma deficiência. Foi um longo caminho, né? Claro, não vamos aí falar sobre cada etapa. Mas o autismo, então, com o passar do tempo, foi reconhecido como uma deficiência. Logo, se ele foi reconhecido como uma deficiência, ele passou a ter acesso ao pacote de direitos das pessoas com deficiência. Então, hoje, quem tem TEA não está somente vinculado à lei lá do autismo, né? Que é a lei da Berenice Piana, a lei lá da CIPTEA, né? Que foi do Marcos Mion. Hoje, nós temos também a lei da pessoa com deficiência. Então, ele foi incluído neste estatuto. E aí nós partimos desse ponto. O que é uma pessoa com deficiência? Para fins legais, para fins de concessão do BPC, o que é considerado deficiência, né? Então, a deficiência nós temos lá na lei determinado que precisa haver um impedimento de longo prazo. É o primeiro ponto. Autismo, via de regra, já se enquadra, né? Há um impedimento de longo prazo, né? Seja nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, há um impedimento. Há barreiras que dificultam, seja a comunicação, né? Seja a interação social, seletividade alimentar, são várias coisas aí que podem acontecer. E nessa definição de deficiência, nós precisamos entender que essa deficiência, além dela ser uma deficiência que caracteriza em longo prazo, ela tem que trazer pelo menos um tipo de impedimento, seja um impedimento intelectual, sensorial, né, barreiras que possa ter na comunicação. Então, para a gente entender quem tem direito, nós precisamos partir do princípio. Tem que ter o autismo, tem que ter o diagnóstico, né? Às vezes a gente recebe muitas mães que vêm em busca do benefício, mas que ainda o diagnóstico não foi fechado, né? Há uma expectativa, mas não há um diagnóstico fechado. Sim. Então, nós podemos, ou às vezes até tem, nós podemos, eu sempre digo, às vezes a gente pode ter duas crianças, vamos falar de crianças, né, adolescentes, jovens com autismo, com o mesmo CID, e um ter acesso ao benefício e o outro não. O que vai diferenciar um do outro é os impedimentos. Quais são as barreiras? Quais são as limitações? Essas limitações são limitações a longo prazo? Essas barreiras realmente impedem essa criança de ter acesso à comunicação, né, de ter dificuldades que vão atrapalhar, digamos assim, ela, né, na sua vida cotidiana. Então, a gente precisa entender, o primeiro ponto é isso. Então, às vezes, né, o acesso, o BPC, ele, via de regra geral, ele é para toda criança
que tem autismo. Mas o que vai definir, como eu falei, vai ser esse laudo médico, né? Quais que são os impedimentos que essa criança tem de uma forma muito descrita. Às vezes, né, não adianta a mãe vir buscar, às vezes, um benefício somente lá com o laudo escrito, portador de autismo, CID-F, pronto, né? Isso. Não. Sim. A gente precisa ter um estudo social maior de como essa criança é na sociedade, né? E o BPC, ele é um benefício que ele entrega, você tem que se enquadrar em duas categorias. Não basta apenas você ter a deficiência, né? Que seria ali o CID, a doença, os impedimentos. Você também precisa se enquadrar no caráter social, financeiro, renda per capita da família. Então, nós precisamos unir esses dois fatores. Às vezes pode ser que a criança vai ter, então, ali os impedimentos, vai ficar configurado, vai ter laudos, vai estar documentado, mas a renda da família aí ultrapassa, né? Ultrapassa muito. Então, são esses dois fatores que a gente precisa integrar para que esse benefício ele possa ser validado, né? E até a questão da renda, eu acho importante também a gente falar, né, Lidiane, tem algo muito importante. Às vezes, hoje na letra da lei nós temos renda per capita, 1/4 do salário mínimo pelo grupo familiar. Então, vamos supor que tem 3 pessoas, 4 pessoas, a renda per capita não pode ultrapassar de 1/4 do salário mínimo. Porém, hoje nós já temos decisões que já estão aí valendo, né? Decisões jurisprudenciais, tanto no STJ como no STF, que estão aumentando, digamos assim, esse quesito da renda. Porque, às vezes, a pessoa até vai ter uma renda maior, mas vive ali num estado de vulnerabilidade, com gastos com medicamentos, né, com aluguel, com terapia, com tratamento, com transporte. Então, hoje, né, apesar de nós termos ali na letra da lei que, para se enquadrar, tem que ter esse quesito renda 1/4 do salário mínimo, a gente consegue já judicialmente, né, administrativamente não, né, pelo menos pela minha experiência, administrativamente é sempre negado, né? INSS está aí para negar. Mas, judicialmente, quando você entra com uma demanda judicial, em muitos casos é possível, sim, reverter essa questão da renda, né? E aumentar essa renda, mostrar para o juiz, a gente tem que mostrar para o juiz, fazer um quadro comparativo, né? Que não basta somente, por mais que a renda ultrapasse, essa família tem muitos gastos, né? Essa família tem muitos gastos. Olha, pega um medicamento, às vezes, que a criança precisa fazer uso e o SUS não fornece. É um absurdo, né? Ou as terapias, às vezes há necessidade urgente de se fazer a terapia, mas não se tem acesso a todas as terapias ali fornecidas pelo SUS. Então a mãe vai lá, né, se esforça, trabalha, o pai, e aí paga uma terapia. Automaticamente baixa a renda, né? Muitas mães também precisam se retirar do mercado de trabalho para poder cuidar dessa criança, né? Para poder levar essa criança na terapia, para poder dar essa assistência. Então a renda também baixa, a renda da família, às vezes só o pai está trabalhando. Então, o benefício, né, respondendo a tua pergunta, ele é para todos. Só que a gente precisa fazer uma construção dele desde o início. Muitas vezes, o que acontece, Lidiane? Faz um pedido administrativo errado, e esse pedido administrativo que a pessoa faz, ele é juntado lá no processo judicial depois. E se tu não faz esse pedido administrativo lá da forma correta, não tem muito o que se fazer no judicial, porque a prova já está lá. Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Renda Típico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz.
A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas e todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Então, a gente essa que já, na verdade, já era outra pergunta. Por que tantos pedidos do BPC LOA são negados, que as pessoas, os pais falam, olha, nem tenta, o meu foi negado, demorou muito e foi negado. Por que isso acontece, né? Sim, eu te indico, assim, alguns fatores. O fator principal, claro, é um processo administrativo mal feito, mal instruído, né? Muitas vezes a pessoa vai ali, junta uns documentos, não se adetém ali na questão do CAD único, dele estar atualizado, as informações estarem corretas, junta, às vezes, só um laudo ali, né? Não junta mais algum documento médico, não calcula, não contabiliza essa questão da renda do grupo familiar, fazem um pedido errado. Então, o principal motivo dos indeferimentos é isso, é você juntar documentos, às vezes, que vão atrapalhar e não te beneficiar. E aí, lá no judicial, às vezes, realmente é muito difícil para nós, como advogados, reverter uma decisão, porque o processo administrativo já está lá, né? Então, a gente tem que... Eu sempre oriento da seguinte forma. É uma estratégia jurídica toda que você tem que ter, né? E essa estratégia jurídica, ela vai começar lá no processo administrativo. Porque lá você já tem que entrar com o pedido pensando na negativa, né? Pensando no pior cenário, na negativa. Então, como eu vou instruir esse processo administrativo da forma correta, para que, ainda que haja uma negativa administrativa, judicialmente eu consiga reverter essa decisão, né? Então, esse é o motivo. O motivo dos indeferimentos hoje, quando a gente pega, assim, um processo administrativo que foi negado, uma carta de indeferimento, geralmente a gente vai abaixo o processo e vai analisar e a gente percebe, nossa, esse processo foi mal feito, foi mal instruído, né? Às vezes a pessoa, por não saber mesmo, né, junta ali um documento que não pode, que não deveria, ou falta documentação, e aí acaba tendo indeferimento, né? Infelizmente. Até aqui, fazendo um overview assim, de tudo que... Uma junção de tudo que a gente falou, overview. Eu tenho ainda os dialectos do mundo corporativo ainda. Eu trabalhei 10 anos no corporativo, né? E a gente... Olha, você, no início da sua fala, eu até lembrei muito, porque como eu atuava diretamente ali numa área já de jovens talentos que atuava, como posso dizer? Eu fazia programas de neurodiversidade. Entendeu? Então, muito me perguntavam, mas lead, pessoa dentro do espectro é uma pessoa deficiente? É uma deficiência? Então, aí, nossa, para mim explicar isso era muito complexo. Porque algumas pessoas,
que tinha laudo, entrava numa vaga, PCD, ali para a pessoa com deficiência, mas o autismo não é considerado uma deficiência, ele é um espectro. Só que aí eu explicava o que você falou, ele se enquadrou por conta de uma lei, ele se enquadrou ali como uma deficiência, mas o autismo por si, ele não é uma síndrome, nem é uma doença, ele é um espectro, não é uma síndrome também, é um espectro. E aí, eu explicava muito essa questão de direitos, então, por isso, pessoas dentro do espectro autista poderiam ser enquadradas numa vaga exclusivo para pessoas com deficiência, ou seja, pessoas PCD, e tem outros direitos também. O que diferencia, e acho que você falando ficou muito claro, é sobre a questão da deficiência em si, em relação às comorbidades, em relação a se consegue a sua própria independência. Ali, quanto mais comorbidades e a pessoa ser menos dependente, ela precisa de mais suporte, melhor a chance de conseguir esse benefício. Só que o médico precisa colocar no laudo. Precisa colocar, né? Então, eu entendi. Precisa colocar. É autista, o que mais? Tem mais outra comorbidade? É TDAH? O que mais? Quais medicamentos que usa? Como que essa criança... Então, é um laudo muito bem detalhado que, às vezes, doutora, eu vou ser bem sincera, às vezes, o médico, o neuro, não ajuda os pais com isso, tá? Por quê? Não ajuda. O que aconteceu comigo? Primeiro laudo do Thiago. A advogada, inclusive, eu não entrei com ação nenhuma, porque era um plano empresarial e tudo mais, conseguíamos tudo pelo plano da empresa que eu atuava. Mas o que aconteceu? No laudo, ela não colocou que tipo de aba, era aba, ela colocou método, ela não colocou quem iria fazer a terapia, não colocou a quantidade de horas, colocou muito pouca informação, foi muito pouco embasado. Se eu tivesse entrado, por exemplo, num processo com esse laudo, ia ser qualquer coisa. Para plano de saúde ia ser negado, porque não tinha muita discriminação. Então, às vezes, até o médico não ajuda nós pais nisso. Então essa questão... que o laudo, ele é fundamental. Fundamental, né? O laudo, ele é fundamental. É que hoje também já tá mais fácil as informações também. Há alguns anos atrás era mais complicado essas informações. Mas, e a outra coisa, então tem um laudo muito bem detalhado, informando tudo sobre essa questão da pessoa, né, com o autismo, todas as limitações, se tiver ou não. E esse dossiê tem que entender ali, eu acho, doutora, me corrige se eu estou enganada, muito quais são os gastos dessa família. Então, olha, são muitos gastos, são muitas terapias, fono. Uma criança que tem acesso a fono, no mínimo, uma sessão é R$180, no mínimo, R$150. Fono, TO, psicomotricidade, físio, aba, que é a terapia mais cara, aí transporte, medicamento. E aí um ponto importante que você trouxe. Muitas vezes a mãe sai do mercado de trabalho. Falo que a mãe já deveria ter por si só um salário. Porque é verdade. Eu cansei de madrugada estar brigando com o plano de saúde. Porque era a hora que eu conseguia. Porque não queriam deliberar as terapias para o Thiago, né? Então, eu falo que eu era uma secretária do Thiago. Até hoje eu sou ainda secretária dele, de nota fiscal, essas coisas. Então, eu sou secretária dele. Então, a mãe sai do mercado de trabalho, então é menos mais uma renda. E aí só tem a renda do pai. A mãe não consegue ir porque tá acompanhando na terapia, tá fazendo atividade em casa. Se faz a terapia em casa, tem que ter alguém em casa, né, para acompanhar essa terapeuta que vai em casa. Então, ter esse direcionamento de um bom profissional para montar esse dossiê estratégico, né, como você bem trouxe, esse dossiê estratégico, eu acho que é o primordial, né? Ter um bom laudo com todas as informações. É um conjunto, né, Lidiane? É um conjunto. Sim. Nós temos que ter um laudo que vai descrever todas as barreiras, seja uma barreira escolar, qualquer coisa que tiver, às vezes na própria higiene, comunicação, né, seletividade alimentar, ele tem que ser um laudo complexo, não só contendo um CID,
né? Tem que Exato. colocar todas as barreiras. A fala, o atraso de fala, o atraso na linha de crescimento ali normal da criança. E também tem que ser feito um estudo socioeconômico da renda dessa família, né? Mostrando ali as necessidades. Porque numa família normal, né? Uma família que não seja atípica, já tem muitos gastos, né? Olha o mercado, né? O valor que está a comida hoje, os alimentos, né? Aí você vai gasolina, internet, vai um monte de coisa, Um monte né? de coisa. Aí Eu tô você. sendo. Meu sobrinho acabou de nascer. Eu só fiz o cálculo da fralda. Comprei fralda para ele hoje. Eu fiz o cálculo da fralda, tem o cálculo do leite ainda. Eu falei, gente, Sim. tá cada vez mais difícil. E aí tu vai pegar uma fralda, daí vai a pomada, daí vai o lenço, aí vai É, a fórmula, né? Às vezes a mãe não consegue aumentar, as fórmulas uhum, estão cada vez mais mais caras, né? caras. Então tu coloca É, tudo isso na renda da família. E essa família, ela não precisa só pagar a terapia e se alimentar. Essa família vai ter gasto com material escolar, porque às vezes tem outro filho, né? exatamente. Medicação. Essa família tem que comprar roupa, se vestir. Essa família, nós temos um direito constitucional. O brasileiro tem que ter lazer, essa família tem que ter um valor para poder comer uma coisa diferente, fazer um lanche, né, fazer um passeio. Então a gente tem que fazer todo esse estudo socioeconômico, né? Eu digo assim, Sim. não dá para a gente somente sobreviver, a gente precisa viver. Nessa família típica não é, ela não pode só sobreviver. Essa família típica precisa viver, essa criança precisa viver. Então o benefício ele é muito importante, né? Para a família, porque ele traz, de certa forma, um alívio, né? Ainda que seja ali no valor de um salário mínimo, mas ele te traz um alívio. Só com esse valor você vai conseguir, pelo menos, ali cobrir os gastos de terapia, né? Às vezes um medicamento, alguma coisa que Do precisa. plano, né, doutor? Do plano O também. Você pagar plano, o plano. Eu acho exatamente. que o mais importante ali é ali numa intervenção precoce, principalmente, é o plano. Porque, assim, o SUS não dá o tratamento. É, O sistema do SUS não comporta todo mundo. não comporta. Não tem no profissional, nem no particular. Não tem. Então, não comporta. Então, assim, pagar um plano que, de repente, essa família consiga ter ali a dignidade de uma criança começar uma intervenção precoce cedo, para que essa criança ela tenha o máximo possível de autonomia e independência no futuro. No Exatamente. futuro. Então, e isso é toda Até uma. porque eu sempre digo, né, Lidiane, essa criança autista hoje, essa criança vai crescer, Ela vai né? crescer. Ela não vai parar de ser autista, ela vai continuar. E aí vem todo um novo processo. Como nós vamos inserir esse adolescente jovem autista no mercado de Sociedade. trabalho? Na Como sociedade. faremos isso, né? Exato. Então, não é só ver, é só aquele momento ali, né? Isso é algo a longo prazo, né? Nós estamos diante de um colapso na sociedade, porque nós estamos diante de vários diagnósticos, não só sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista, mas outros, e não sei onde a gente vai parar, né? Porque a gente precisa muito de um olhar para isso, né? De um olhar para isso, de tudo que está acontecendo. Então, essas famílias precisam ser assistidas, nós precisamos ser assistidas pelo Estado, mas não é E é assim muito que funciona. importante, Lidiane, justamente esse trabalho que você vem fazendo, né? A gente na divulgação dos direitos, porque é um trabalho em conjunto, né? A gente tem que se unir para que a gente possa mostrar, né? Para as pessoas, para o público, né? Para as autoridades, para o governo, que precisa sim ter um olhar mais especializado para o transtorno do espectro autista. E não só isso, temos, né, como você muito bem falou, temos muitas deficiências, crianças com Down, crianças com fenda palatina, né? São deficiências que precisam ter esse olhar público, né? E esse trabalho das lives, da divulgação, de levar o conhecimento de uma forma correta, com certeza faz diferença. Com certeza. E assim, eu falo muito no sentido de todo pai, eu me considero um ativista. Eu já era uma ativista na área do menor, né, das crianças, na pastoral do menor.
E aí o mundo, a vida, Deus foi me mostrando a missão, né? Mas sempre ali com criança, eu sempre atuei com criança e adolescente. E aí eu falo muito que nada é por acaso, e, e se todo pai, toda mãe, ela, de alguma forma, de tudo isso que acontece, que bate na porta, ninguém está preparado por quando bate na porta um diagnóstico, qualquer ele seja, qualquer tipo, nós não estamos preparados. Mas quando depois que a gente entendeu esse processo, o diagnóstico bate na nossa porta, se a gente considerar isso como uma missão, como um propósito de vida, e sejamos atuantes, ativistas, pessoas que levam conhecimento, a gente está transformando a sociedade para essa geração e para gerações futuras. E plantando a sementinha, porque, exemplo, nós passamos, famílias atípicas passam por diversos tipos de preconceito. Diversos tipos de preconceito. Então, se cada vez mais nós trazemos esses temas, trazemos mais informações, além das famílias saberem informações corretas e poderem ir atrás do direito, menos preconceito as famílias também vão sofrer. E os nossos filhos, a gente vai construindo uma sociedade melhor, com direito, com os deveres. Na verdade, a gente fazendo isso hoje está tornando o mundo deles melhor amanhã, né? A gente está tornando, ainda que seja uma sementinha, mas a gente está tornando o mundo deles melhor. A gente está buscando, né? Porque precisa ter voz, a gente precisa falar, precisa questionar, né? Eu vejo assim, às vezes, quando a gente tem uma decisão de um indeferimento, né? E às vezes a gente tem que fazer um recurso no processo. Eu levo essa conscientização para o juiz, né? Não é bem assim. Nós temos que mostrar, nós temos que conscientizar essa criança realmente precisa, a família precisa, faz jus, né? E é essa voz que nós temos que ter, uma voz ativa, né? Sim, sim. A outra pergunta que eu tinha separado era o que as famílias profissionais precisam orientar corretamente para evitar frustrações. Foi praticamente tudo que a gente foi falando no decorrer. Sobre os laudos, falou sobre esse dossiê, falou sobre a investigação, toda a documentação, e até esse apoio também do jurídico. E deixa eu fazer uma pergunta. Em relação... Eu até acabei citando que às vezes uns neuropediatras não ajudam a gente, mas também entra ajuda também desses profissionais que às vezes acompanham a criança, né? Você tem por exemplo, a criança faz aba. Essa supervisora, esse coordenador que acompanha, com certeza. Ajudar. Quando, né, nós atendemos aqui, eu sempre converso com os pais o seguinte: hoje, né, essa criança já está fazendo terapias? Quais terapias ela está fazendo? Quem são os profissionais? Ótimo. Então, nós vamos buscar um laudo, né, médico de cada um laudo de cada um desses profissionais, escrevendo. Legal. Houve evolução nessa criança com a terapia? Não houve. Ela está tendo dificuldades? No que ela está tendo dificuldades? Cada um na sua terapia específica. Tá fazendo TO. Quais estão sendo a dificuldade? Tá evoluindo? Não tá? Né? Então, descrever tudo isso. Há quanto tempo tá fazendo já essa terapia, né? Pra gente já ir demonstrando o longo prazo, né? Então, eu sempre procuro cada profissional, cada documento que ele produzir, que ele confeccionar, que ele descrever, os atendimentos como tem sido, isso tudo vai ajudar. Tudo vai corroborar para o sucesso da concessão do benefício. Sabe uma coisa que chegou? Foi um debate, não foi nem aqui no mundo, foi um debate entre colegas. Acho que seria legal apontar. O que acontece? Infelizmente, tem muitas pessoas, doutora, e acho que tudo que a gente falou aqui esclarece muito isso. Infelizmente, tem muitas pessoas que só falta obrigar o profissional a dar um laudo de pessoa com autismo, fechar o laudo, que está dentro do espectro autista, para conseguir algum tipo de benefício. E aí, infelizmente, as pessoas estão falando que autismo agora é modinha, autista adulto, eles estão falando que são autistas, correndo atrás de laudo para conseguir benefícios. Porém, agora, com tudo que a gente falou até agora,
não significa se ele está dentro do espectro, ele conseguiu um laudo, fechou um laudo após uma pessoa adulta, ou seja, nível 1 de suporte, que ele vai ter direito a um benefício do BPC-LOAS. Porque no laudo dele, ele tem que... O profissional que fechou o laudo, que está ali fazendo acompanhamento dele, tem que caracterizar que as comorbidades que ele tem e qual é o tipo de suporte que ele precisa. Então, não necessariamente se ele é um autista adulto que recebeu o diagnóstico na fase adulta, ele vai ter direito ao BPC-LOAS, né? Até porque na lei que a gente tem ali para concessão, ela não traz assim o nível, né? Tipo assim, é só para nível 1, é só para nível 2, é só para nível 3. Não é isso que caracteriza a concessão ou não. Como, né, nós já conversamos, o que vai caracterizar essa concessão é as barreiras, os impedimentos que essa criança, esse adolescente ou esse adulto tem. Né? Nós temos aí muitos diagnósticos também do autismo tardio, né? Que descobrem só na vida adulta. Porque o autismo, na verdade, ele começou a ter visibilidade de uns anos para cá. Há uns anos atrás, não se sabia, né, direito que era autismo. Não tínhamos nem profissionais habilitados ainda para lidar com o espectro. Hoje não, hoje já é diferente. Então, às vezes, você vai pegar uma criança que ela era autista, ela não sabia, a família não sabia, e descobre isso na vida adulta, né? Que tem aí o espectro. Então, o que vai determinar vão ser as barreiras, os impedimentos. Essas barreiras. Não, é bom citar, porque aí acaba que, assim, as pessoas... Algumas têm até razão por falar, estão buscando mais diagnóstico, porque tem algumas pessoas que utilizam de má fé o direito de alguns... Isso acaba levando fila para o judiciário. Não entendo, né? Mas acredito que uma fila maior. Porque quanto mais pessoas buscando, até chegar lá o processo de quem precisa, né? Então... Isso é ruim, porque às vezes pessoas que não têm ali, não teria via da regra o direito, né? Acaba que isso tarda o processo, demora, como você falou, essa fila aumenta, e às vezes tem lá alguém que realmente, né, tá precisando muito. Então, a gente sempre precisa ter essa conscientização. De fato, eu tenho essas barreiras, realmente eu preciso, eu faço jus a isso, né? Para poder entrar com um pedido. Não dá para a gente sair protocolando pedido aí de qualquer jeito, né? A gente tem que ser responsável. E em cada pedido que a gente faz, em cada protocolo que a gente faz, ser um protocolo responsável, um processo responsável, né? Justamente para não criar depois essas falas, né? Aí que a gente vê no mundo digital que atrapalha para quem de fato convive o espectro, né? E precisa da renda, né? Precisa do benefício. Porque tem o Dr. Paulo, conhece o Dr. Paulo Liberalesco? Dr. Sim. Paulo? Ele uma vez falou, foi bem legal, eu gosto muito dele. Ele não fala, né, que tá dentro do espectro autista, mas ele não precisa falar muito, não. E ele falou assim, olha, vocês ficam aí no debate nas redes sociais sobre quem tem benefício de comprar um carro porque tá dentro do espectro autista ou não. Vocês têm que entender que a pessoa que mais precisa de benefícios, a família que mais precisa, nem comprar carro ela tá conseguindo. E aí ele falando da realidade, que é a vida, que é o que ele vivencia na clínica dele, que é a realidade da maioria das famílias atípicas, que hoje tem um adulto, tem um adolescente que não teve nenhum tipo de intervenção, que é o adulto e o adolescente que toma, ele explicou, todos os tipos de remédio, e que hoje o pai e a mãe não trabalham para estar à disposição desse adolescente e dessa pessoa adulta. Então, a idade é uma realidade totalmente diferente. E a maioria dos brasileiros, das famílias, não tem acesso ao tratamento. É grande parte da maioria. Então, eles não estão discutindo se tem o direito ou não ao benefício de porcentagem em carro, porque nem ali ele chegou. Então, ele traz um pouco muito da realidade, Pamela, sobre realmente a realidade das famílias atípicas, que não tem acesso ao tratamento, não tem porque hoje, por eu
tá nesse meio, né, do espectro autista, com os profissionais, é tanto a condição financeira das famílias e também nas cidades não está tendo os profissionais, a quantidade. Não tem, hoje nas faculdades, as formações suficientes. Eu digo que eu tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter, depois de anos, uma primeira formação de TO e fono. De tanto mãe pegarem, quase fazer baixo assinado, vai ter agora na UEMS, fono e TO. Daqui, acho que 2 anos eles se formam. E anos e anos não tendo formação de fono e TO na capital. Imagina, então, né? Então, não é uma cidade pequena. A gente tá falando de uma capital. Imagina interior. Imagina interior. Então, assim, é uma questão de... nossa, é muito complexo. É formação, a faculdade tem que ter mais formação, mais acesso. E também uma questão de não ter acesso por conta de pagar, né? De condições financeiras de pagar o tratamento lá cedo da intervenção precoce. Então, são várias coisas, mas esses espaços onde o direito se encontra com o profissional da saúde, que se encontra com o profissional da educação, sai muita coisa legal. Sai muita coisa bacana que pode promover diálogos, coisas legais para as famílias, abrindo várias possibilidades e muita coisa. Então, eu queria te agradecer. A gente está caminhando para os finais. Te agradecer, acho que já foi válido, muita coisa que a gente conversou aqui. Então, uma coisa que eu notei aqui, principal, é o laudo, um laudo muito bem feito. Antes de ir marcar uma consulta com o profissional, pegar o direcionamento profissional, pegar o seu direcionamento das meninas que atuam no escritório, de outro profissional do direito, estruturar uma estratégia para isso, antes de entrar com qualquer ação. Faz isso, porque vai ser primordial para a chance, né, é muito maior, né? É muito maior de você ter sucesso, ter êxito ali, é você buscar esse conhecimento da forma correta. Então, você já entra, como eu disse, não adianta a gente fazer um processo administrativo errado, porque a gente vai colher essa consequência no processo judicial. Então, desde o pedido administrativo, ele já precisa ser feito de uma forma correta, porque nós temos que ter a consciência que todo esse processo administrativo vai ser juntado depois lá no processo judicial. Esses processos, uma curiosidade minha agora, costuma demorar quanto tempo, em média, assim? Não tem... Depende muito da cidade, depende muito do estado, né? Hoje o nosso escritório, nós atuamos em todo o Brasil, né? Nós temos a nossa sede física aqui no Rio Grande do Sul, mas atuamos em todo o Brasil, fazendo aí os pedidos de benefício. Depende muito de estado para estado, né? Eu observo, assim, que os estados que são... Hã? O juiz, depende do coração do juiz? E sabe que, assim, eu observo de estado para estado mesmo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos eu considero até rápido, nós temos aí, falando somente do processo judicial, né? Já esgotamos a via administrativa, então nós estamos falando aí de um processo de 6 meses, né? Beirando aí no máximo 1 ano. O que acontece, eu vejo muito nos estados mais lá para cima do país, há uma demora excessiva. Já lá no comunicado de decisão administrativa, uma demora absurda, né? Em muitos casos a gente tem que até fazer mandado de segurança, porque ultrapassou aí o limite de 60 dias para se dar essa finalização do processo, né? Então, a gente às vezes tem que fazer mandado. E aí depois vai para o judiciário e também demora muito, assim, lá para cima às vezes demora mais. Depende muito de estado para estado, não tem como a gente dizer, né? A gente que atua em vários estados, a gente observa que uns demoram mais, uns demoram menos, ainda que os processos de benefício, eles são ajuizados na Justiça Federal. A Justiça Federal, ela é mais rápida do que a Justiça comum, né? Do que o Tribunal comum. Então, ela tende a ser mais rápida, mais célere.
Uhum. Varia muito, assim, depende muito de cidade, de estado. Às vezes o processo administrativo demora também, porque teve muita diligência. Às vezes a pessoa não juntou um documento, esqueceu um documento, CAD único está desatualizado, identidade, às vezes tira foto, manda lá de qualquer jeito, né? Aí fica dando Uhum. as diligências. Cada diligência, estamos falando aí de 30 dias. Então, tudo isso vai, né? Prolongando o período até tu chegar lá num processo então judicial com uma sentença, né? Varia muito. Doutora, hoje, para entrar com um processo, não sei, mas é algo mais esse tipo de processo em si. É algo acessível, assim, que as famílias já consigam, que não, de repente, não consiga arcar com valores muito altos para aquela família, mas é algo possível para as famílias que não têm muita condição financeira entrarem com esse processo junto ao escritório? É algo mais. Como que vocês fazem isso? Eu pergunto porque, assim, não sei valores nada, como que funciona, sabe? Mas a Sim. gente tem. Porque, assim, eu fico pensando, a família que mais precisa. Já vários casos. A gente tem clientes também que são advogados lá na nossa assessoria, mas são valores acessíveis assim para as famílias que não têm muitas condições de entrarem com o processo. É algo Sim. que vocês facilitam. Como que seria isso? Eu pergunto É, porque tem muitas famílias que não têm mesmo condição, mas precisam, aham. não tem condição, não tem. Sim. Vai variar, né, de cada profissional para cada profissional, cada escritório para cada escritório, né? Aqui no nosso escritório, a forma que nós trabalhamos, nós não cobramos nada para entrar, né? Nós cobramos só lá no final e em caso de procedência da ação. Se a ação não for procedente, também não nos deve nada, né? Porque justamente a gente entende que por se tratar de um benefício social, né, do BPC, a família já não tem, né? Já está precisando, já está com uma baixa renda. Então, Sim. seria difícil cobrar, né, para entrar com essa ação. Mas eu respeito os colegas, né? Existem colegas que eu sei que cobram, enfim. Cada um tem aí o seu sistema, Eu né? já falei, eu paguei assessoria. Eu falei assessoria. Enfim. Mas igual eu falei, o óbvio de um não é o óbvio do outro, e quanto mais embasado melhor ainda, né? Mas que bom, fico feliz. Então, assim, então é possível sim, e aí, de acordo com o escritório, entra com uma ação, sem Uhum, pagar nada ali inicial, e depois uhum, é sempre combinado de valores, né? Que bom, isso. que é realmente quem mais precisa. Doutora, eu sempre caminhando para os finais, eu faço algumas perguntas para os nossos convidados. Uma Sim. pergunta muito assim para a gente conhecer o convidado, né, e tudo mais. A gente fala aqui que o mundo, ele é um mundo de informação, um mundo que a gente acolhe, um mundo para compreender essa família, passar informações, se sentir fazendo, de alguma forma, ajudando essa família. A nossa intenção, a nossa missão é ajudar as crianças. É ajudar as crianças, os adolescentes que estão dentro do espectro autista. E para isso, a gente conversa diretamente com a família. Então, aqui é um espaço de muito acolhimento. E a pergunta, esse é o nosso mundo atípico. E a pergunta que eu faço é para o convidado, se você tivesse o seu mundo, o mundo da doutora Pamela, o que teria, o que não teria, o que não poderia faltar? Se fosse um mundo que você pudesse construir até mesmo e deixar para sua família quando você não estiver aqui mais conosco, o que não poderia de deixar de ter nesse seu mundo? Às vezes é uma palavra, às vezes cada pessoa fala uma coisa. Para mim é Deus, né? Eu creio muito assim que sem Deus a gente não pode fazer nada, né? Ele é o ponto de tudo, ele é o início e o fim de tudo, né? Sim. Então, para mim, nunca pode faltar o nosso relacionamento com Deus, né? Eu sempre digo isso. Tudo começa com Ele, né? E tudo termina com Ele. Então, Deus, ele é aquele que vai te dar o suporte nos dias difíceis de uma mãe que recebeu o laudo e tá lá não sabendo como lidar, chorando lá, talvez escondidinha, né? É. Lidando com tudo.
Então, ele é aquele que vai estar lá sempre no nosso lado. Então, no meu mundo nunca faltaria Deus, né? Esse Legal. é a minha resposta. Que bom, que bom. Eu também concordo da mesma fé. O que define sucesso para você? O que é sucesso para você? E aí, quando eu falo sucesso, é totalmente individual. Às vezes as pessoas falam, para mim, sucesso no âmbito profissional é um, e o pessoal é outro. Então, sucesso para profissional Pamela, doutora Pamela. Falando, então, na parte profissional, né? Eu sempre digo que sucesso é a gente poder fazer a diferença na vida do outro, né? Com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, hoje, a minha ferramenta é ser uma advogada previdenciária e lutar pelos direitos daqueles que precisam. Então, para mim, é sucesso através da minha profissão, através do meu conhecimento, eu poder fazer diferença na vida de outra pessoa, né? Hoje, até aqui no escritório de TAG, eu recebi uma mãe que a gente conseguiu ali um benefício para ela, enfim. E aí eu sempre me emociono, né? Ela ficou toda emocionada, ela chorou assim, ela disse, eu tô tão grata e eu já tinha desistido, que bom que tu entrou na minha vida, né? Isso eu disse assim, meu Deus, eu disse assim, isso não tem dinheiro que pague, né? Essa gratidão. A gratidão é o melhor pagamento que tu pode dar para alguém, né? Com certeza. E eu me sinto muito feliz e muito realizada de saber que há 10 anos atrás, quando eu estava estudando, né, fazendo faculdade, indo lá de noite, com todas as dificuldades, né, que aquele fruto que foi plantado lá atrás, né, hoje ele pode impactar a vida de uma família, né, trazendo aí um benefício que vai mudar, vai melhorar a vida dessa família. Eu fico tão feliz porque eu penso assim, poxa, né, o meu trabalho ajudou a melhorar a vida dessa família. Essa família, a partir de agora, vai ficar um pouquinho melhor, né? E isso é de cada um. Eu faço minha parte, o outro faz a sua parte, e assim a gente vai melhorando aí o mundo ao nosso redor, né? Com certeza. E se você pudesse mandar uma frase que você pudesse falar ou escrever em todas as redes sociais e as pessoas pudessem saber quem é a Pamela, pudesse ouvir ou ler, ou sentir o que você quer dizer, qual seria a sua frase em todas as redes sociais? Todas, do mundo todo. Nossa, essa pergunta é difícil, hein? 10 anos na área de gestão de pessoas, muitas entrevistas, tá? Ai. Olha, eu não sei se fosse assim no meu. Não, mas é o que vem no coração, tá? Sim, não é nada, é o que vem no coração. Que você se fosse no meu viés profissional, eu acho que seria incentivar, né? Lutar pelos direitos, né? Não fique retraído, não acha que não é para você ou que tu não é merecedor, né? Vá atrás, né? Porque sempre na vida eu acredito que Deus vai colocar uma pessoa certa para ajudar a gente a completar a nossa jornada, né? Com certeza. Então, vá atrás, busque conhecimento, se informe, que com certeza Deus vai colocar uma pessoa aí na tua jornada para completar e para ajudar, né? Com certeza. Tem uma mãe que veio aqui, uma mãe, inclusive daqui da universidade, Mara. Ela falou assim, às vezes você pode ser a resposta de oração de alguma mãe atípica. Uhum. Eu falei, nossa, que profundo, Mara. Mas às vezes, nós, o profissional, é a resposta de oração de uma mãe atípica. Pedindo um direcionamento a alguém. Eu falei, gente, a gente pode ser a resposta de oração de muitas pessoas, né? De conseguir ajudar. Quanto mais a gente conseguir ajudar, melhor, né? Com certeza. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Bom, queria te agradecer novamente. Gente, se tiver alguém com alguma dúvida, deixa aqui. Geralmente o povo, eles não perguntam, tá? Não pergunta. Depois manda lá. Encabulados. Depois... E aí, a gente aqui, depois, como eu falei, fica gravado no YouTube, tudo aqui que a gente está falando, vai lá para a plataforma, os pais conseguem ouvir também, fica até melhor para os pais, para a mãe, principalmente, poder deixar no celular, ouvir, fazendo qualquer coisa. Eu fico muito grata, foi muito bom a conversa. O celular. Bom, eu queria aproveitar, porque depois a gente consegue unir, mas eu queria que você deixasse suas redes sociais, doutora, pra gente, novamente, sua rede do escritório, que daí a gente também deixa tudo aqui na descrição, que vai ficar tudo aqui no YouTube também.
Tá bem. Então, a minha rede social, né, o Instagram é @pamelapadilha.adv. E o Insta do escritório é @padilhaexilque advocacia. Aí, se você entrar no perfil ou no outro, vai conseguir nos achar por lá. Perfeito, joia. Então, doutora, queria agradecer novamente, em nome de todo mundo que conseguiu estar presente conosco, toda a nossa comunidade, os pais que nos acompanham aqui. Foi um prazer e que Deus abençoe você, que você possa estar iluminando cada vez mais famílias com seu conhecimento, todas as meninas, todo mundo do escritório. Tá bom? Deus abençoe. Muito Obrigada, muito obrigada pelo convite, né, Lídia, te agradeço e também espero que você possa aí continuar nessa sua causa, nessa tua luta, né, e trazer aí essas informações no mundo para as pessoas, para as famílias, que com certeza já está fazendo diferença. Muito obrigada. Pode deixar. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. A gente conseguiu entrar ainda. Ó. É. Tchau, obrigada. Tchau.